Você já imaginou receber uma carta de um assassino que se autodenomina Zodíaco? Um homem que não só matou, mas brincou com a polícia enviando códigos e cartas assustadoras, desafiando autoridades e nunca sendo pego. Este é o caso do serial killer do Zodíaco, um dos maiores mistérios criminais da história dos Estados Unidos. E o pior, ele pode estar entre nós até hoje. Nos anos 60 e 70, o norte da Califórnia foi aterrorizado por um assassino que escolhia suas vítimas aleatoriamente. Ele atacava casais em locais isolados, parques e estradas desertas. Mas o que tornava o Zodíaco diferente de outros serial killers? Ele não queria apenas matar, ele queria fama, ele queria medo, e ele queria brincar com todo mundo. Tudo começou em 20 de dezembro de 1968. Dois adolescentes, David Faraday e Betty Lou Jensen, estavam em um encontro romântico em um local isolado. De repente, um homem se aproximou do carro e atirou nos dois sem piedade. Betty tentou fugir, mas foi atingida pelas costas. David morreu no local. Esse foi o primeiro ataque confirmado do Zodíaco. Mas ele não parou por aí. 6 meses depois, em 4 de julho de 1969, outro casal, Darlene Ferrin e Mike Mageau, foi atacado em um estacionamento. Darlene morreu, mas Mike sobreviveu. E foi ele quem deu a primeira descrição do assassino. Um homem branco, de cabelos curtos, com cerca de 1,80 m de altura. Mas essa descrição não ajudou muito. O Zodíaco era um fantasma. E então, ele começou a se comunicar. Em agosto de 1969, 3 jornais da Califórnia receberam cartas idênticas. Elas continham detalhes dos crimes que só o assassino poderia saber. E no final de cada carta havia um símbolo, um círculo com uma cruz sobreposta. Era a assinatura do Zodíaco. Ele também incluía códigos criptografados desafiando a polícia e o público a decifrá-los. Um desses códigos só foi quebrado 51 anos depois, em 2020. E o que ele dizia? Eu gosto de matar porque é divertido. O Zodíaco não parou por aí. Em setembro de 1969, ele atacou novamente. Dessa vez, foi no Lago Berryessa. Ele se aproximou de um casal, Cecilia Shepard e Brian Hartnell, vestindo uma capa negra com um símbolo do Zodíaco costurado no peito. Ele amarrou os dois e os esfaqueou repetidamente. Cecilia morreu, mas Brian sobreviveu. E o Zodíaco? Ele simplesmente desapareceu. Mas o mais chocante estava por vir. Em outubro de 1969, ele atacou um taxista em São Francisco. Paul Stine foi morto com um tiro na cabeça. E dessa vez, o Zodíaco foi visto por testemunhas. Ele até roubou um pedaço da camisa de Stine para provar que era ele. E então ele enviou mais cartas, mais códigos e mais ameaças. Ele prometeu matar crianças em um ônibus escolar. Ele disse que mataria 12 pessoas e depois se revelaria, mas ele nunca cumpriu essa promessa. A polícia fez de tudo para pegá-lo. Eles tinham descrições, códigos, cartas e até uma impressão digital. Mas o Zodíaco era esperto. Ele mudava seu modus operandi, usava disfarces e sempre parecia estar um passo à frente. E então as cartas pararam. O Zodíaco simplesmente desapareceu. Ninguém sabe se ele morreu, se foi preso por outro crime ou se está vivo, esperando o momento certo para voltar. Até hoje, o caso do Zodíaco permanece sem solução. Ele matou pelo menos 5 pessoas, mas ele mesmo afirmou ter matado 37. E os códigos que ele enviou? Alguns nunca foram decifrados. Será que a resposta para sua identidade está escondida nesses códigos? Ou será que o Zodíaco está entre nós vivendo uma vida normal, enquanto seu segredo permanece guardado? Uma coisa é certa: o Zodíaco não era apenas um assassino. Ele era um mestre da manipulação, um gênio do crime e um dos maiores mistérios da história. E enquanto seu nome ainda assombra a Califórnia, uma pergunta permanece: quem era ele realmente? E você? O que acha que aconteceu com o Zodíaco? Será que ele ainda está por aí, esperando o momento certo para voltar? Mas a história não para por aí. Em 1974, uma carta foi enviada ao jornal San Francisco Chronicle. Nela, o Zodíaco afirmava ter cometido mais crimes, incluindo o assassinato de uma mulher em Riverside, Califórnia, em 1966. Esse caso, conhecido como o assassinato de Cheri Jo Bates, havia sido considerado um crime isolado até então. A polícia investigou, mas nunca conseguiu provar a conexão com o Zodíaco. Será que ele estava mentindo para criar mais medo? Ou será que ele realmente estava por trás de mais mortes do que imaginamos? E os códigos? Os códigos. Em 2020,
uma equipe de especialistas em criptografia finalmente decifrou um dos códigos mais famosos do Zodíaco, conhecido como o Código 340. E o que ele revelou? Eu gosto de matar porque é divertido, mas ainda há outros códigos que permanecem sem solução. O que mais ele pode estar escondendo? Será que a chave para sua identidade está em uma dessas mensagens? E então há as teorias. Muitos acreditam que o Zodíaco era um homem chamado Arthur Leigh Allen, que foi investigado pela polícia, mas nunca acusado. Allen tinha uma história suspeita, incluindo uma paixão por armas e um relógio com o símbolo do Zodíaco. Mas sem provas concretas, ele nunca foi condenado. Outros acreditam que o Zodíaco poderia ser mais de uma pessoa, uma equipe trabalhando juntos para criar o caos. E há até quem acredite que ele era um policial, alguém que sabia como evitar ser pego. Mas o que aconteceu com o Zodíaco? Ele simplesmente desapareceu. As cartas pararam, os ataques cessaram e ele nunca mais foi visto. Será que ele morreu? Foi preso por outro crime? Ou será que ele está vivo esperando o momento certo para voltar? Enquanto isso, o mistério do Zodíaco continua a fascinar e aterrorizar. E enquanto os códigos permanecem sem solução, a verdade pode estar escondida em algum lugar, esperando ser descoberta. E você, o que acha? Quem era o Zodíaco? E o que aconteceu com ele? Será que ele ainda está por aí, observando, esperando? Ou será que ele já está morto, levando seu segredo para o túmulo? Uma coisa é certa: o Zodíaco nunca será esquecido. E enquanto seu mistério permanece, a pergunta continua: quem era ele realmente?